Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno. Muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias no canal do Pedrosa. Neste dia 8 de agosto, nessa terça-feira, a gente vai atualizar você, torcedor vascaíno, com todas as informações do nosso Vascão, tudo o que aconteceu no dia e também nos últimos momentos aí em relação ao Vasco. O Vasco que venceu, voltou a vencer uma partida, venceu a partida contra o Grêmio por 1-0 nesse último domingo. Como todo mundo sabe, teve live de pós-jogo aqui no canal do Pedrosa. Ontem eu não pude gravar, ia também gravar aqui no canal, mas acabou que não consegui por conta de questão de saúde. Eu tive que fazer alguns exames, como alguns sabem, eu tô aqui na Paraíba, na casa da minha família, então acaba que nesse período também aproveito para fazer alguns exames de rotina mesmo, nada fora do normal. Mas, no entanto, vamos aqui atualizar você, como todo mundo sabe, com todas as informações. Ontem a gente trouxe, o Pedrosa trouxe em seu Twitter a informação sobre Luciano Vieto, que não deve vir para o Vasco, ele que deve estar fechando aí com o futebol árabe. O Vasco que chegou a oferecer uma oferta, a gente vai trazer um pouco mais de detalhes sobre isso. A gente também vai falar um pouco sobre a situação do Maracanã. O Vasco que deu entrada, informação divulgada pelo GE, o Vasco deu entrada no pedido para que o próximo jogo, contra o Atlético, o próximo jogo em casa no caso, contra o Atlético Mineiro, válido pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, seja no Maracanã, porque São Januário ainda está interditado pela Justiça Comum, enfim. E a gente também vai trazer aí atualizações sobre reforços, o Vasco que deve fazer contratações. A gente está apurando também muitas informações, tanto eu como o Lucas Pedrosa, e a gente vai trazer todas as atualizações aqui para você, torcedor vascaíno. Desde já, peço para você se inscrever aqui no canal, se inscreva aqui no canal, estamos quase chegando à marca de 90 mil inscritos, a gente não bate a marca de 100 mil também, enfim, é muito importante. Esse mês de agosto é muito importante para o torcedor vascaíno, que é o mês de aniversário do Vasco, então é super importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e se já puder, desde já, aperta aqui no botão do gostei, que não custa nada, é só apertar aqui e vamos logo para as informações. Bem, para começar aqui o vídeo eu tenho que trazer a atualização sobre aquilo que foi divulgado ontem, mas acabou que eu não pude fazer vídeo ontem, é sobre a situação de Vieto, Como todo mundo sabe, o atacante deve jogar no futebol árabe. Segundo o Lucas Pedrosa apurou, ele divulgou em seu Twitter, por isso é tão importante que você siga a gente aqui nas nossas redes sociais. Tá aqui o meu Twitter e Instagram também do Lucas Pedrosa. A informação que ele recebeu é que ele vai ganhar cerca de 7 milhões de dólares por ano na cotação atual, que dá cerca de 35 milhões de reais, algo em torno de quase 3 milhões de reais por mês, Então, ele que realmente pensou na proposta, se balançou a proposta em relação ao Vasco, isso porque a torcida fez uma grande movimentação nas suas redes sociais pedindo a contratação dele, e os árabes seguiram aumentando propostas em relação às exigências que o jogador fazia, e aí não tinha muito como o Vasco competir. O Vasco, segundo o que eu apurei, chegou a oferecer um salário de quase 1,5 milhão de reais, cerca ali de 1.400.000. Tentou buscar, enfim, trazer coisas, falar moradia, deu informações a ele sobre moradia, várias coisas, vários benefícios, um bom contrato a ele. Ele de fato iria receber muito bem, mas a concorrência do mundo árabe hoje é muito complicado. Acho que boa parte dos jogadores sonham com contratos desses, com contratos de valores astronômicos, porque aí ele consegue fazer o seu pé de meia de fato, Assim não vai ser só um pé de meia, vai ser muito mais do que isso, inclusive. Mas todo mundo sonha com isso. Então, em relação a ter um contrato desse tipo, não em relação à questão futebolística, obviamente que dentro do futebol é muito melhor estar no Vasco do que no futebol árabe, mas você vai receber muito mais, valores muito astronômicos, enfim. Então acaba que acontece isso. No entanto, o Vasco tentou o que poderia tentar. Acho que o Vasco foi boa, o que o Vasco fez, a proposta foi boa, o que o Vasco fez. Mas, enfim, não tem muito como concorrer. Parte muito de uma decisão do próprio jogador, que infelizmente deve optar aí
pelo mercado do futebol árabe. Então o Vasco deve fazer outras contratações, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, inclusive aqui no canal do Pedrosa. O Vasco vai buscar ainda nomes, não sei dizer quantos nomes o Vasco deve contratar, mas que sim, deve estar aí tentando contratações pontuais, mas como todo mundo sabe, o Vasco só pode contratar jogadores que estão livres no mercado. Outra situação também é que provavelmente, o Pedrosa já divulgou um pouco disso, mas vai haver uma reformulação no futebol do Vasco. Isso mesmo, o Vasco ainda está no período ainda de transferências, isso porque pode acontecer as contratações de jogadores que estão livres no mercado, como já dito. Então, provavelmente, após essa janela, o Vasco deve fazer algumas modificações relacionadas ao departamento de scout, ao departamento de futebol como um todo. Claro, isso não deve chegar na comissão técnica, que chegou há pouco tempo, mas boa parte da parte do futebol, da parte administrativa do futebol, corre risco de sair, corre risco de haver uma reformulação que pode acontecer nos próximos dias. Bem, outra informação importante para você, torcedor vascaíno, é que o Vasco solicitou para que o jogo contra o Atlético Mineiro seja no Maracanã. O clube fez um pedido ao consórcio que administra o estádio e o jogo será no dia 20 de agosto. A próxima partida, logo depois, o Vasco vai enfrentar o Bragantino nesse final de semana, seria no próximo. O Vasco enviou nessa terça-feira uma solicitação ao consórcio que administra o Maracanã para jogar no estádio contra o Atlético Mineiro. No dia 20 de agosto, às 11 horas, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno, né? O jogo acontece às vésperas do aniversário do clube, o aniversário de 125 anos do Vasco, né? O Vasco que confia que conseguirá jogar no estádio sem maiores problemas, uma vez que não está previsto nenhum jogo do Flamengo ou do Fluminense responsável pela gestão do Maracanã no estádio nesse dia. O Fluminense jogará no local no dia anterior, no sábado, contra o América Mineiro, e o Vasco também crê pelo fato da dupla não ter compromissos no Rio na semana seguinte, facilitaria a recuperação do gramado. O Vasco já havia jogado no Maracanã nesse Brasileirão, vale lembrar, contra o Palmeiras na segunda rodada, aquele empate de 2-2, e na ocasião o Vasco precisou entrar na justiça. Como todo mundo sabe, São Januário está interditado. Caso consiga autorização para jogar no Maracanã, o Vasco poderá jogar com torcida, uma vez que a punição do STJD já acabou essa punição em relação à quantidade de torcidas, para jogar 4 partidas sem público. Nesse caso, o que acontece em relação ao São Januário do Vasco não poder jogar em São Januário está relacionado à justiça comum e não ao STJD. Por quê? Porque em São Januário o clube segue privado de torcedores na arquibancada por uma decisão, como já disse, da justiça comum. O Vasco até tentou pedir uma liberação para permitir a presença de crianças, mulheres e pessoas com deficiências na partida contra o Grêmio. No entanto, teve um pedido negado. O Vasco divulgou inclusive uma nota, até porque também é um absurdo tudo isso. O Vasco não pode, não deve, assim, não tem justificativa para que o Vasco não tenha torcedor. Todo mundo sabe o que acontece dentro do estádio, as confusões, enfim. E São Januário não é nem um pouco diferente do que nenhum outro estádio, não oferece nem mais ou menos segurança, muito pelo contrário. A gente viu casos como, por exemplo, do Allianz, que uma torcedora morreu nos arredores do estádio, ali praticamente dentro do estádio, ali na entrada, e que não houve nenhuma punição parecida. E algo que acontece em São Januário vira motivo, assim, de uma punição tão severa e de forma tão desnecessária. Enfim, então vamos ver como é que vai ser. Tomara que consiga essa liberação do consórcio Maracanã, que não precise também ficar entrando na justiça, para que o Vasco jogue no dia 20 de agosto a partida contra o Atlético Mineiro. Vale lembrar também, torcedor vascaíno, para você que não lembra, enfim, quem divulgou recentemente essa foto no seu Twitter foi Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Deixa aqui o meu abraço para ele. É que o Vasco tá aí, segue trabalhando na pintura das arquibancadas de São Januário. Eu vou estar colocando a foto aqui no vídeo. E o gramado também está com um visual melhor, né, pelo que parece aí no vídeo, na foto, perdão. Então, só para ver, já está fazendo uma pintura. Que bom, né, que o Vasco está fazendo isso. O São Januário precisa ser muito mais bem cuidado e tem que passar por essas manutenções de forma muito mais cotidiana. O Vasco já estava há um tempo sem essas manutenções, então, graças a Deus, aí o mínimo está sendo feito nesse momento. Bem, uma informação que foi divulgada, acho que em primeira mão, peço perdão caso eu tenha errado, mas acho que foi pelo Detetives Vascaínos, um excelente canal, cara, um trabalho fantástico aqui no YouTube. Indico a você também seguir aqui o amigo, que
fez uma cobertura e deu em primeira mão a informação do interesse do Vasco em Alan Sonhora, que é um jogador aí de nacionalidade americana, ele que já jogou por equipes fez basicamente sua base no futebol argentino, jogou pela equipe de base do Boca Juniors, acabou que foi para o Independiente de Avellaneda e a partir daí foi onde ele conseguiu estourar e no ano passado ele foi jogar na equipe do Juarez lá no México. Ele agora nesse momento está sem clube, está livre no mercado e poderia sim ser uma opção para o Vasco. Ele que atua ali meio como meio de campo, mais precisamente mais como 8, mas pode também, já atuou como camisa 10 lá no Independiente de Avellaneda. Segundo informações aí do Detetives Vascaíno, o Vasco tem interesse nisso. Eu recebi essa informação, acho que foi na última sexta-feira, salvo engano, sobre o interesse do Vasco nesse jogador e a gente foi apurar, como sempre, aqui o canal do Pedrosa, eu e o Lucas Pedrosa, a gente trabalha sempre em parceria. Eu mandei para Pedrosa e falei, cara, e aí, essa informação, a gente vai sempre tentando. E Pedrosa conversou com uma pessoa, uma fonte dele na diretoria do Vasco, que passou a informação para ele a seguinte, que naquele momento, na sexta-feira, na semana passada, haveria apenas um oferecimento junto ao jogador. O jogador Alan Sonhora, ele tem cerca de 26 anos de idade, 25 anos de idade, ele que tem essa idade, é um jogador jovem, ainda tem muita lenha para queimar, ele foi oferecido ao Vasco, mas ainda não tinha passado disso. Então vamos ver como é que vai acontecer. A gente aqui no canal do Pedrosa segue apurando essa informação, houve o oferecimento, então vamos ver se pode alguma coisa ter mudado, como eu já disse. A última conversa que a gente teve sobre esse jogador, sobre esse tema, foi na sexta-feira. A gente não sabe, a gente não conseguiu ainda apurar a informação, a gente só fala o que a gente consegue apurar de fato, com muita responsabilidade aqui no canal do Pedrosa. O que a gente conseguiu foi que na sexta-feira ele tinha sido apenas oferecido. Se alguma coisa mudou nos últimos dias, por enquanto, até o momento desse vídeo que está sendo gravado, a gente não sabe. Então a gente vai seguir apurando e qualquer atualização, já sabe, a gente vai trazer aqui para você. Bem, então é isso, torcedor vascaíno, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, estamos quase chegando à marca de 90 mil inscritos. Muito obrigado a você que já é inscrito, que acompanhou aqui por mais um vídeo. Agradeço demais, desejo a você uma ótima noite. Valeu e tchau!